No vídeo anterior, contei como foi que o André e a Júlia, do projeto Expedição na Estrada, tomaram a decisão de viajar e morar num Chevrolet 51 e como estava sendo essa experiência. Eles também contaram como é viajar num carro clássico e os planos da viagem que já estão realizando até o Ushuaia e de lá para o Alasca. Neste novo vídeo, eles vão falar sobre os erros que cometeram na viagem teste pelo Brasil, as mudanças que foram obrigados a fazer no projeto do carro e os aprendizados que tiveram neste primeiro ano de estrada. E a nossa viagem pelo Brasil nunca foi planejada, né? A gente quis viajar pelo Brasil para poder testar. Eu precisava de conhecer o carro. E testar a casa. Precisava de testar a casa, as funcionalidades. Então nós ficamos 8 meses viajando pelo Brasil, pela Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. 8 meses viajando e testando literalmente tudo. Então foram 4 meses morando só dentro da casa e 4 meses morando só dentro da barraca. Que a gente tinha o camper pop-up, total pop-up, e em cima do total pop-up a gente ainda tinha a barraca de teto. E aí a nossa grande ilusão achando que ia dar para levar as duas coisas junto, né? E realmente não dá, tinha que escolher um. Ou é barraca de teto, ou é total pop-up levantando o teto, né? Porque era pesado para levantar, né? Para armar tudo ficava tipo um circo, né? Tipo, ficava alto, ficava uns 3 metros, que a gente teve que comprar uma escada maior para dar conta de abrir a barraca, né? Porque a gente também encontrou com os gringos na Bahia, na Praia do Forte. E os gringos, na hora que viram aquela estrutura nossa, falaram assim: cara, vocês estão querendo ir para Patagônia vocês não vão conseguir desse jeito? Falei, Falei, vocês não vão conseguir abrir nada disso lá na Patagônia, porque venta muito. Então a barraca é boa, é bonita, é legal, mas cara, não vai conseguir. Você não vai conseguir armar. E esse pop-up você não vai conseguir nem levantar o teto, eles falaram pra gente, nem o teto por conta do vento. Você levanta. Existem diversos tipos de veículo para Overland. É possível viajar em vans, SUVs, picapes, caminhões. E cada um deles tem aspectos positivos e negativos, variando de acordo com a viagem e seu estilo de viajar. Às vezes, aquele estilo que te agrada nas fotos do Instagram pode não servir para o seu perfil. Por isso, sempre falo que é importante viajar com o que já temos, para irmos conhecendo os nossos gostos e hábitos quando estamos viajando. Com essa experiência prévia, as chances de acertar no projeto e gastar dinheiro de modo assertivo é muito maior. E aí a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos testar só o camper, esquece que tem barraca. E aí foi nessa de dormir só por cima das coisas, com a tábua e tal. E aí depois 4 meses só na barraca, vamos testar para ver qual que é o mais confortável. Então, por conta disso, que depois do teste a gente viu o que funcionava melhor, o que não funcionava, que aí a gente optou por fazer a reforma na casa. Não só por conta da funcionalidade, mas também por conta do perrengue que a gente passou também na Chapada Diamantina. Foi lugar de vários testes. Aí a gente estava voltando da Cachoeira do Buracão, lá em Bicoara, e tinha uma rampona lá, na hora de ir era só descida, foi numa boa. Na hora de voltar não ia de jeito nenhum. E ficamos do meio-dia às 5 da tarde tentando subir. André abria o carburador, não é o carburador. As velas, não é a vela. Aí tentava de novo e nada. Aí felizmente chegou um cara para ajudar a gente, com um trator. Ele puxou a gente até lá em cima. E aí foi nesse momento que os dois se olhou e, né, chorando e falando, acabou. Sempre tem um anjo na guarda na estrada, é impressionante. Sempre tem. E é sempre nos momentos de quebra e de dificuldade que aparece um. Mas aí a gente voltando que aí saímos de Bicoara, vamos voltar para Mucugê. Os dois lá naquela coisa de tipo, acabou o sonho, não dá realmente, carro antigo não foi feito para isso, deixa isso para lá, e não sei o quê. E aquela coisa mesmo de derrota, sabe? O sentimento era esse, tipo, e por que insistimos numa coisa que não ia dar certo e tal, e voltamos. Aí cabeça quente, né? Aí cabeça esfriou, tal, conversando com outras pessoas lá no camping mesmo. E aí
chegamos à conclusão de pesar o carro para ver como que estava. Aí descobrimos que a gente estava carregando 1 tonelada. E o carro só consegue, a capacidade dela é de 500 quilos. Então a gente estava com o dobro da capacidade dela. A gente estava judiando demais do carro. Então, tipo, não dava para cobrar dela subir aquele morro, né? Ao construir um veículo para overland e para longas viagens, o peso final deve ser a principal preocupação no projeto. Um carro pesado terá desempenho pior, maior estresse estrutural, portanto mais probabilidade de quebra, e ainda terá maior consumo de combustível, que é o principal gasto ao lado da alimentação para quem vive na estrada. O André e a Júlia sentiram na pele as consequências de um projeto com excesso de peso. A partir disso, passaram a repensar nas reais necessidades da estrada, descartando tudo que fosse supérfluo. Aliás, essa conversa de casinha sobre rodas só serve para nos referirmos ao carro como nosso lar. Em se tratando de projeto, a última coisa que deve ser utilizada como referência são nossas casas, símbolos de ineficiência e desperdício. Que a gente levava uma maquininha de fazer macarrão, pra você ter ideia. Era macarrão para fazer massa, a gente fazia a nossa própria massa e tal. É super legal, porque nós dois gostamos de cozinhar. Mas é inviável numa viagem dessa, né? Além do espaço que ocupa, é um troço, nem lembro, a gente pesou item a item. Eu sei que no total a gente liberou 25 quilos da cozinha, só de utensílio. Foi lá no Campo Mucugê, o Rubens e a Manu fazendo. Pra que vocês vão levar isso aqui? Não, isso aqui é besteira, pluft, só jogando. No final era uma caixa gigante, só coisa inútil. E realmente, para uma casa é super legal você ter, mas num carro, casa que você quer viajar por aí, tinha que ser simplificado, né? A gente tinha 6 pratos, 6 talheres. Pra que são só nós dois, né? A gente Então, tinha duas caixinhas assim, só de talher e coisas, sabe, aqueles utensílios assim de corte assim, corte assado, de legumes, aí corta com buraquinho, sabe? Dá até vergonha de falar essas coisas, mas é verdade. Não era pra você ter falado, mas tudo bem. Não precisava chegar nesse ponto, mas tudo bem. Mas enfim, a gente tinha muito equipamento mesmo, assim, que na hora lá. Tanto que é por isso que o Beto fica zoando a gente, que a gente... Vocês são muito frescos, que não sei o que lá. Mas enfim, liberamos o peso dela. E agora realmente está muito bom. E reformamos, né? Tiramos o tal do Total Pop-Up, porque esse negócio de teto levantar é peso também. Só o teto nosso tinha uns 200 quilos quando a gente pesou. Só o teto. Porque assim, tinha climatizador, tinha os amortecedores, a lona, tudo, as tábuas para segurar o teto. Então tudo aquilo era... Isso sem a barraca. A barraca é quase 100. Então a gente falou, não, nada de pop-up, vamos fazer tudo sentadinho lá dentro, que é super possível. Quer ficar de pé, vai pro lado de fora. Era uma reforma complicada, difícil de se fazer no quintal. Além do objetivo de eliminar peso, eles também decidiram mudar o layout do camper, o que demandaria mão de obra qualificada e muita coisa personalizada, já que o projeto era muito peculiar. Acho que dá até para dizer que é um projeto único, pelo menos aqui no Brasil. Quando a gente estava naquele desespero, quando a gente passou o desespero lá na Chapada Diamantina e descobriu que tinha que aliviar peso, a gente então começou a mandar e-mail para um monte de gente, um monte de empresa. A grande maioria não faço, se quiser comprar esse tal produto aqui, tá de portas abertas, mas fora isso a gente não mexe com reforma. Reforma não. Então a gente levou muito não na cara, até que apareceu o anjo. Até que o Fábio apareceu, né? O Fábio, ele trabalhou na empresa que fez a primeira fase da casinha, que era em Santa Catarina. E o Fábio me ligou. A gente estava na Bahia, ele me ligou, falou assim, André, eu estou montando uma empresa com manutenção em camper, em motorhome. Lá em Curitiba. Em Curitiba, aqui no Paraná, e se você precisar de alguma coisa, você pode me ligar. Eu falei, cara, você caiu do céu agora pra gente, porque é o que a gente mais está precisando. A proposta inicial era fazer do 01. Começar do novo. Vamos botar isso aqui à venda. Ele já estava até vendo gente interessada em comprar, porque é fibra, dá para customizar ali se a pessoa quisesse. E a gente ia fazer um do 0. Mas aí foi passando o tempo e tal, e a gente falou, nossa, isso aqui vai demorar.
vai, né, tipo, do 0, a gente não vai conseguir sair do Brasil esse ano, né? Aí a gente acabou conversando com o Fábio, falou, Fábio, você acha que dá para reformar? Que assim eu acho que a gente vai gastar menos, vai ser mais rápido. Ele falou, não, realmente, vai ser muito mais barato e mais rápido. Aí a gente abortou a ideia de fazer do 0. E aí em março que a gente começou então a reformar. Aí a proposta foi então deixar ele hardtop, né, com teto rígido, e a traseira nova que a gente ia fazer uma porta com tela mosquiteira, tudo. Então a traseira foi mudada e o teto. Aí as outras 3 paredes paredes era da configuração antiga. Aí o teto a gente fez de alumínio para poder ficar mais leve. A gente tinha na época uma placa só solar de 150 watts, agora a gente tem 3 placas de 95. A gente foi para um tamanho menor para poder caber e aproveitar mais os espaços do teto. Como não vai barraca mais em cima, então a gente colocou essas 3 placas e tem a clarabóia. Não temos mais o climatizador e colocamos uma clarabóia. Que é bem mais leve e tem a mesma funcionalidade. E tudo isso pensando no peso. Peso era a palavra-chave da nossa reforma. A gente cortava e ela pesava aquela peça. Pesava. Caralho, 13 quilos, uma porta, pelo amor de Deus. Não, era até mais, sei lá, aquela escada lá pesada. Enfim. Então assim, a gente conseguiu, no final das contas, a gente conseguiu aliviar 400 quilos de peso. Que a gente conseguiu aliviar, assim, de material, do camper pronto. Esse camper hoje, ele é mais leve, só o camper, ele é mais leve do que o antigo camper que a gente tinha. Hoje esse camper pesa 300 quilos, o primeiro era 500. Então de estrutura a gente aliviou 200 quilos e das nossas coisas mais 200. Admitir que errou no projeto e se dedicar a reconstruir é um ato de consciência e honestidade essenciais para o sucesso de uma viagem como a deles, que durará anos. Eles decidiram que participariam diretamente da reforma e trabalharam durante 5 meses, lixando, moldando e criando itens para o carro. O resultado foi um carro que combina perfeitamente com o estilo deles de viajar e que eles conhecem cada parafuso que foi colocado ali. E uma das propostas nossa com ele era que o quê? A gente... Cara, eu não queria gastar mais dinheiro, sabe? Eu já tinha gastado muito. Eu saberia que eu tinha que gastar. E a única coisa que eu falei, cara, eu nunca peguei numa maquita na minha vida. Eu sempre trabalhei com computador e tal. Então, assim, quando martelava um prego, ia no dedo ao invés de ir no prego. Então, aí eu falei com ele, falei, cara, eu não quero deixar isso só na sua mão. Eu quero pôr a mão na massa, eu quero aprender, eu quero saber onde que passa cada joelho aqui de mangueira, de conexão, cada fio elétrico, tanto que os nossos fios ali dentro do quadro, por exigência minha, assim, que eu acho que eu sou meio metódico nisso, eu pedi pro cara, eu comprei uma rotuladora, eu nem precisava de ter comprado isso, mas eu comprei uma rotuladora para etiquetar cada fio ali do quadro. Então aqui fora você não vê, mas lá se eu abro o quadro de energia, eu sei que aquele fio ali é o fio da rede 12 volts, eu sei que é o fio das tomadas. Então assim, cara, eu sei cada um dos parafusos de inox que eu tive que comprar para poder colocar dentro desse carro. E a proposta sempre foi meter a mão na massa também para poder baratear um pouco, né? Custo. Então a gente pagou só pelo material, isso a gente comprou os materiais todos, né? Mas a mão de obra foi nossa e o Fábio ali dando as dicas, né? E falando, nossa, o Fábio realmente tem uma visão muito boa. Se não fosse por ele, a gente não teria banheiro. Por ele, quer dizer, por nós a gente não teria banheiro. Quer dizer... É que a gente não enxergava onde caberia um banheiro. Eu achava isso aqui tão pequeno, eu falei, gente, não vai caber nunca. Cabe um banheiro aqui dentro. Aceita que dói menos. Hoje a gente tem menos área de armazenamento. Né? A gente armazena muito menos hoje. Mas a gente tem um layout que é perfeito pra gente. E ainda coube banheiro dentro da casa. Ainda coube um banheiro. Porque assim, eu sei que tem muito viajante que fala que dá pra... Eu acho que isso é muito particular. Tem gente que
falam, ah, pra que banheiro? Tem uns que falam que vive sem. Nesse teste que a gente fez, eu senti falta, de verdade, de ter um banheirinho, né? De ter um lugar para tomar banho, porque às vezes não é sempre que você acha um lugar. Essa é a verdade. Não, né? Não. Esse negócio de achar que sempre vai ter um banheiro disponível ali para você é meio furada. Ou então você fica sem mesmo, sem o banho e lide com isso. Cara, montar uma cama agora, antes eu suava para montar a cama. Eu tomava banho para ir dormir, eu tinha que tomar outro para poder, depois que montava a cama, porque suava. Agora não, agora 2 segundos assim, é papum, e muito rápido, muito prático. E se a gente quiser só ficar intocado ali dentro, tá aquele dia, está os dois, tá de bode, ninguém quer conversar com ninguém e tudo mais, toca aqui dentro e eu posso sentar na mesa, trabalhar no computador, que tem uma mesinha lá dentro. Se a gente quiser receber mais 2 pessoas para jogar um jogo de baralho, sei lá, qualquer jogo, ou para conversar, já dá para sentar com uma mesa ali com 4 pessoas numa boa. Então assim, ficou prático, fácil, né? E que era tudo que a gente precisava. É praticidade. Praticidade, simplicidade, sem muito luxo mesmo. Mas é isso que é o legal, saca? Que a gente consegue ver que a gente é capaz. Sim. Que a gente pode, por mais que eu mexesse com o computador a minha vida inteira, sentado num escritório, cara, eu nunca imaginava que eu fosse capaz de conseguir fazer um molde de uma lanterna e hoje está aqui e está sendo super útil para mim. Então, assim, é aquilo que eu já te falei. Quando você precisa, a sua criatividade ela aflora, saca? O seu dom, você não sabe se você tem o dom de fazer um molde de uma lanterna. A gente faz crochê para vender na estrada. A Júlia nunca soube fazer crochê, ela aprendeu com a mãe dela. E eu muito menos, aí a Júlia me ensinou. Então hoje os dois fazem crochê. Então assim, quando a necessidade se precisa, cara, você aprende de tudo. Você faz de tudo. É muito legal isso, é muito gratificante isso. Porque você vê que o universo não é só aquilo, né? Não é só aquilo que você está acostumado a fazer naquele dia a dia. Cara, tem muito mais coisa para você fazer aí fora. Muito mais coisa. Uma coisa que percebi é que eles nunca fecham as portas para nada. Estão sempre dispostos a testar, experimentar e ver como realmente são as coisas para depois tirarem suas próprias conclusões. Foi assim com o carro e com a barraca de teto que testaram de diversas formas e também tem sido no modo que se mantém na estrada, derrubando barreiras psicológicas para viverem das habilidades e conhecimentos que adquirem durante a viagem. Quando a gente se propôs a viajar, a sorte é que os dois trabalhavam. Então a gente teve um salário de que a gente pegou e deixou guardado, e o outro salário fazia a roda girar, continuar girando. Mercado, aluguel, manter a casa em pé e tal, tudo mais. Vendemos um apartamento, parte da grana desse apartamento foi para pagar a restauração do carro e a casa. E aí a outra parte guardamos. A gente guardou. E aí a gente, beleza, pegamos toda a grana que a gente tinha e para não gastar todo o nosso dinheiro... Porque quanto menos a gente gastar dessa poupança, mais a gente viaja. A gente vive, né? Na estrada. Então, para não gastar essa grana nossa, a gente começou a ter a ideia de vender alguma coisa na estrada, né? Trabalhar na estrada. Então, eu lembro que na primeira semana nossa de viagem, um cara deu um apoio pra gente lá na Serra do Cipó. Ele falou, André, vai. E todos os dois muito tímidos, né? Muito com medo. Eu falei, cara, eu nunca vendi nada na minha vida. Então, e a assim, vergonha mesmo de vender, né? E de oferecer algo. Porque a gente sempre trabalhou em empresa de grande porte, não sei o quê, no computador, e era outra dinâmica, né? Aí, de repente, na rua vendendo coisa... Aí eu encostei o carro, ele falou assim, vai lá na praça, encosta o carro lá, abre sua tenda e vende, cara, você vai faturar uma grana. A gente, nossa, essa coisa de hippie, né? E foi aí, falei, então vamos, né? Era um sábado à tarde, chegamos lá, tinha uma feirinha também local lá,
Aí a gente meio que encostou, meio com medo, né? Falei, o pessoal local vai espantar a gente, né? Pô, estão tomando os clientes dele e tal, uma coisa desse tipo. Mas foi de boa. Mas foi muito tranquilo, cara. A gente conseguiu faturar 400 conto, assim, numa tarde de sábado. A gente ficou doido. Falei, cara, é possível, dá pra você vender, dá pra você faturar. E o crochê foi muito disso também, de tentar fazer alguma coisa manual, assim, uma coisa... Não só também... Pra ter uma coisa também pra fazer, assim, às vezes, né? Tá... Evitar o tédio, não sei. Mas aí a gente começou a fazer, aí tá nessa onda do tal do amigurumi, e aí a gente começou a fazer chaveirinhos desse estilo. E o sul da Bahia toda a gente viajou com base nesse dinheiro, né? Isso é muito legal. Quando a gente começou a vivenciar mesmo a viagem, né? A gente começou Um belo dia a gente estava na Bahia, vimos um post de um casal de viajante amigo nosso. Um post que eles estavam falando, cara, em um ano que a gente está viajando, a gente economizou não sei quantos R$1.000, 25 mil reais, uma coisa assim, eu não lembro o valor que era. Aí eu falei, Júlia, olha isso aqui. Só de não pagar para dormir. Só de não pagar para dormir. E nessa época a gente pagava, porque a gente sempre foi, né? Muito medroso, aquele negócio de tipo, você sai... E também, pô, você tá numa sociedade que toda hora você só vê notícia ruim, né? Notícia ruim, notícia ruim. Aí eu falei, não, se a gente não tiver segurança, estamos lascados. Então no começo da viagem a gente sempre pagou camping, sempre ficava em algum lugar protegido. E aí depois desse post a gente falou, porra, um monte de viajante viaja sem precisar pagar. Por que a gente tem cama aqui dentro, né? Não é possível que a gente não consegue, né, vencer essa barreira do medo. E aí a gente se propôs a isso, ficar um mês. Então vamos tentar esse mês aqui não pagar, foi até janeiro. Primeiro mês desse ano foi, tipo, não, vamos fazer acontecer. E não a gente estava na praia, tudo, e foi. Encostava, às vezes, do lado de quiosque, às vezes em rua. E nisso aí a gente economizou R$1.800. Só para não pagar para dormir. A gente estava pagando mais ou menos uns R$30 por pessoa. R$60 por casal, em média, que é um camping hoje. Aí eu falei, Júlia, vamos ser um pouco mais ousado então agora. Vamos tentar viajar com o dinheiro das vendas. Com o dinheiro das vendas. Sem mexer na poupança. Sem mexer na nossa grana. Aí fevereiro veio. Vamos lá. Aí a gente viajou o sul da Bahia só com dinheiro de... parte de janeiro e fevereiro. A gente viajou o sul da Bahia só com dinheiro de venda nossa. Arrumava 200, 300 conto, colocava gasolina no carro, próxima cidade. E aí abria, assim, sempre... O carro chama muita atenção, né? Então era abrir, estacionar numa pracinha, numa rua, qualquer canto assim, que a gente abrisse o todo e montasse a lojinha, pronto, já começava a aparecer gente, já queria conversar, já queria entender de onde a gente era. E tem gente que compra na sua mão, o cara não quer comprar, ele não precisa daquele produto, ele quer te ajudar, ele quer viver o sonho junto com você. É isso que é mais legal. E tem uma lembrança, né, da gente. E isso é que é o mais bacana de tudo, assim, porque o cara ele não precisa daquilo. Falei, cara, eu quero te ajudar. Já teve vários que chegou pra mim, ele compra um chaveiro na minha mão que custa R$10 e me dá 50. E não quer o troco. Falei, não, eu vou te dar o troco. Falei, não precisa me dar o troco. Tá de boa. Tá de boa. Eu quero participar desse sonho de vocês. Eu quero ajudar de alguma maneira. Cara, isso tem muito, tem muito. E aí eu até brinco com o cara, falei, velho, eu não vou perguntar a segunda vez, né? Você tá certo disso? Falei, tô certo. Então tá bom. Então, assim, é muito gratificante isso, você vencer todas essas barreiras. Olha que a gente começou a conversa, eu tinha um bloqueio só de 100 km, um raio de 100 km, né? E aí, depois que você vai vendo, eu já Você tem um monte, na verdade. Um monte de bloqueios. Você não se percebe o quanto de travas você tem e você vai perdendo isso, você vai só quebrando, assim, ó, pá. É bem legal isso. Cada quilômetro, é o que eu falo, cada quilômetro percorrido é uma vitória pra gente nesse carro. É uma coisa assim que a gente comemora e ainda mais quando encontra essas pessoas bacanas e legais que só querem praticar o bem, né? E foi o que a gente ouviu, né? Se você pratica o bem, você recebe o bem. Então é isso. É bem de boa, assim.
Muita gente me pergunta o que é preciso para viver na estrada, mas acho que a pergunta correta a se fazer é o que eu não preciso. Experimentando e simplificando, eles vão ajustando as velas e navegando no rumo que escolheram para suas vidas. São pessoas que não precisam de objetos para definir quem são, nem têm diversas roupas para se sentirem confiantes ao encontrar outras pessoas. Carregue de ouro as asas de um pássaro e ele nunca mais voará pelo céu. O sábio se desapega e, como um pássaro, carrega apenas as suas asas. Simplifique.